E aí queria ouvir o Chacon, né, Chacon? Porque quando a gente fala dessa partida, quando a gente analisa esse jogo, eu acho que não tem, assim, nenhuma desculpa que justifique você ser amassado pelo time do, enfim, Mirassol, que tem muito menos investimento, em casa, diante da sua torcida e tomar 2-0 em um jogo importante. Ah, porque tem ausência, ah, porque os caras estão mais com gás do que nós, eles jogam menos, tá? Mas acho que não tem explicação justificativa ou desculpa para você amenizar um jogo como esse. É injustificável o São Paulo ter jogado dessa forma. Mas queria, assim, tentar entender de você, e aí, claro, depois vou querer ouvir o Ilcinho também, o próprio Renan e o chat do Arquibancada Tricolor, porque tem vários fatores que a gente pode apontar. Na entrevista coletiva, enfim, Maxi Cubeiras falou, né, que isso tem a ver com o acúmulo de partidas, né? Então ele usou essa expressão acúmulo de partidas, falou da maratona de jogos e das ausências também que tem o time do São Paulo. E, assim, são dois fatos. O São Paulo tem muitas ausências, vem de uma maratona complicada, assim como vários times da Série A, e tem escolhas técnicas. E aí, cara, quando eu falo escolhas técnicas, é do técnico, por óbvio, da comissão, mas também escolhas em campo dos jogadores. Queria que você, assim, tentasse explicar, né, o seu ponto de vista quanto a esse fraco desempenho que a gente vem tendo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Chacon. Eu acho que é um conjunto de coisas, viu, Gabriel? Um abraço para você, um abraço para o Renan, para o Wilson, para todo mundo no chat. É um conjunto de coisas. Eu insisto na ideia de que a culpa tem que ser compartilhada. Não é só o treinador, não é só um jogador, não é só um diretor, são todos, né? Eu acho que isso é uma culpa compartilhada. Pro lado do Zubeldia, a questão tática, a gente vem falando bastante. Para os jogadores não transformar o que era uma coisa óbvia, que era a questão do Morumbi ser uma fortaleza, até foi a minha pergunta, mas eu me arrependi da minha pergunta, não porque eu acho que foi ruim, mas é que uma das respostas do Cubeiras me gerou uma nova dúvida, né? E que você mencionou aqui. Ele falou que isso também se deve por conta do desgaste, da sequência de partidas e tudo mais. Então, eles sabem que existe essa sequência de partidas. Eles sabem que existe esse desgaste. E por que colocar toda hora o Alisson? Por que colocar toda hora na fogueira, então, nesse retorno, o Oscar? O Oscar saiu ali com um Contra o edema. Náutico, Chacon, Oi? foda-se. Contra o Náutico colocar esses caras, Exato. O Oscar 90 minutos contra o Náutico. Num para. campo pesado, encharcado. Né? Tudo bem que o estilo de jogo num campo encharcado é um estilo de jogo que casa com o Oscar, de posse de bola, de um jogo pensado, uma bola lançada, não um jogo de velocidade. Mas aí entra a questão também do físico do Oscar. O cara tá voltando de lesão, qual é a preocupação quanto a ele, né? Como que você vai dosar? Você até pode colocar o Oscar, mas coloca meio jogo, um tempo, tira ele no intervalo ou coloca ele no intervalo. Dosar isso. Então, se na resposta da coletiva o Maxi Cubeiras, e obviamente quando falo Maxi Cubeiras, claro que também falo o Zubeldia, é uma comissão que está alinhada, ou pelo menos deveria estar, então eu acredito que esteja, os pensamentos. Então, o que o Maxi Cubeiras fala, o Zubeldia também deve falar, ou deve pensar, né? Aí o William falou, deu até risada ironicamente. Nada a ver, mano. Campo pesado, posse de bola não combina. Não, combina correria. Desculpa, William. Combina mais correria. Colocar a galera para correr num campo pesado, a bola travando, combina um pouco mais. Tem razão. Foda. Enfim, aí essa falta de dosagem do elenco que pega um pouco, sabe? Se tem o reconhecimento disso, por que não? Por que não fazer essa dosagem? E aí o Oscar saiu. Ainda bem que com edema, não com uma lesão mais séria. Mas poderia ser uma lesão muscular. O cara acabou de voltar. Aí eu falar assim, ainda bem que foi na reta. Eu falei, não, ainda bem de que nada, cara. Não pode. Não pode acontecer. Uma coisa do Mirassol, e aí que entra não necessariamente só no São Paulo, mas no geral, né? É que o Mirassol tá jogando muito bem, tá somando os pontos. E sabe qual que é a preocupação que tem que ter? É que é uma vaga a mais pro Z4. O cara, quanto mais o Mirassol se distanciar do Z4, mais chance de abrir mais uma vaga. Mais uma chance de um grande cair. Aí, mas o São Paulo,
eu também acho que não vai cair, tá, gente? Não é um alarmismo, não é arrancar a cueca pela cabeça, não é isso, gente. Mas assim, aí tem o São Paulo com 12 pontos, claro que tá no começo do campeonato, o Vasco com 10, o Vasco é fortíssimo candidato ao rebaixamento. O Santos venceu, já somou mais 3 pontos aí. E a tendência do Santos nessa parada com esse treinador aí é dar uma ajustada, mano. O Santos tem jogador para ajustar. O Santos, esse é o problema, o São Paulo que não abre o olho, porque aí começa a gerar competição. Aí não é a questão de que o São Paulo é candidato à queda, mas aí é mais gente brigando ali pela posição 13º, 14º, e aí é o São Paulo tendo que se preocupar. Então como é que o São Paulo vai querer dar uma olhada na Copa Libertadores e na Copa do Brasil pendurado no Brasileiro? Que não adianta nada fazer que nem 2012 o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e rebaixado. Para mim não vale de nada. Nada. Então, assim, o problema são essas equipes candidatas à queda somando também pontos. E o São Paulo perdendo a sua força dentro de casa. Esse é o principal para mim. Lembra que a gente falou que era obrigatório o São Paulo ganhar os 3 jogos aí, Grêmio, Mirassol e Vasco da Gama em casa, antes da pausa? Porra, já foi um. Já foi um, cara. Isso é preocupante. Na minha visão, pelo menos. Quem tá tranquilo, beleza. Para mim é preocupante. Para mim é preocupante você não fazer os pontos em casa. Ô, Charcas, só pegando o gancho. Desculpa aí, Gabriel. Só pegando o gancho que você falou, que a galera tá falando que é o cansaço, os jogos e tal. Se fosse o cansaço, o São Paulo jogaria bem 15, 20, 30 minutos. E aí depois cairia o ritmo e falar, aí é o cansaço. Aí beleza, aí é um ponto. Mano, os caras foram melhor. Os caras fizeram um bobão gigante o jogo todo. Não foi cansaço. Foi tipo, é um time bem treinado, com padrão de saída. Era os volantes numa tocadeira, os 2 zagueiros numa confiança. E o nosso time não conseguiu ajustar, cara. Então não tem a ver com... pode ter um pouco a ver com cansaço, mas é ajuste. É padrão. A gente não conseguiu se ajustar ao jogo do Mirassol por 90 minutos. Então, tipo assim, essas cortinas de fumaça aí, véio, não me pega. E outra, assim, mas por que também não conseguiu ajustar? Não conseguiu, em nenhum momento, pressionar o zagueiro. Pô, será que o zagueiro... Tava o Beckenbauer jogando lá no Maldini e Nesta, pai. Maldini e Nesta. Não, porque, e assim, o Oscar, ali pela esquerda, ele não vai pressionar. O Luciano não tem essa como é que fala, essa intensidade para pressionar, essa agressividade para pressionar, e daí saía desajustado, o time saía desorganizado. Um tentava, o André saía, sempre abria um espaço. Isso tem que ser feito coletivamente. O que é? Um treino. Você tem o start da pressão, certo, Wilson? Normalmente é um atacante que dá, ou quando a bola está de um lado do campo, todo mundo pressiona aquele lado, mas isso tem que ser coletivamente. Você não pode deixar o mínimo espaço, que os caras saem com um jogo apoiado e com mínimo de qualidade, os caras conseguem sair da pressão, o que fizeram o jogo todo. Né? E o Ciro tem muita razão quando ele fala, mas São Paulo jogou bem 15 minutos, pressionou 15 minutos, não conseguiu falar. Não foi isso que aconteceu, não. Desde o primeiro minuto. Em momento nenhum do jogo, os caras foram pressionados, os caras foram amassados. Pô, e não conseguimos fazer o gol, o que normalmente acontece quando o time mandante, né, pressiona ali 15, 20 minutos, tenta fazer um gol. Não aconteceu nada disso. Foi o contrário. Eu esperava um jogo difícil, mas do jeito que foi, pelo amor de Deus. Cara. E uma das poucas coisas que funcionaram nesse jogo, em alguns momentos, foram tentativas pelo lado esquerdo, lado direito, e aí entra a questão do Reinaldo, que o Wilson falou, e que eu concordo totalmente. O Wilson ou o Renan, não lembro agora. Mas engoliu o Lucas Ferreira. Foi o Renan. Eu acho que foi o Renan que falou. Engoliu o Lucas Ferreira, o Reinaldo. Engoliu, cara. Foi o Wilson, né? Foi o Wilson. Então tá, perdão. Foi o Wilson que falou. Engoliu realmente o Lucas Ferreira. Isso não quer dizer que o Lucas Ferreira não preste. Não é isso, mas aquele jogo ele foi mal. Ele não conseguiu ali sair no 1 contra 1. E as poucas jogadas que rolaram no ataque do São Paulo, pelo lado esquerdo. Só que aí volta para uma necessidade. O São Paulo parecia desesperado em um determinado momento do jogo, que era só cruzamento. Só cruzamentos. Lado esquerdo, cruzamento. Lado esquerdo, cruzamento. Lado esquerdo. E de novo a gente volta para isso. Que era um dos pontos de crítica no começo da temporada.
né? Então, assim, pelo menos na coletiva, o Maxi Cubeiras reconheceu que o São Paulo não jogou bem, mas faltou falar um pouco mais sério, de assim, desde o primeiro minuto não jogamos nada. Só que isso já não pode ser aceitável, você não jogar nada desde o primeiro minuto contra uma equipe inferior, jogando fora de casa. Em casa é o que me deixa mais sabe, puto da vida, porque assim, em casa é o momento que você se impõe, pelo menos um pouco. Pelo menos ali um tempo, ali num nível de intensidade legal, que era uma coisa que se falava na coletiva. Ah, o São Paulo tem esse primeiro tempo legal e no segundo tempo cai porque é difícil manter o mesmo nível. Tá, mas nem isso teve contra o Mirassol. Imagina quando pegar o Flamengo, o Flamengo é o primeiro jogo na volta da pausa, fora de casa. Imagina quando pegar o Palmeiras dentro de casa. O que vai acontecer? O São Paulo vai ser amassado de novo, que nem foi no jogo fora de casa, na Arena Barueri? Então, assim, é complicado.